A Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, foi o mais longo conflito regional da história do Brasil, travado entre 1835 e 1845. Mais do que uma guerra contra o Império, ela representou a luta por liberdade, autonomia e reconhecimento. Nesse movimento surgiram personagens que marcaram para sempre a memória do povo gaúcho. Líderes militares, políticos, mulheres corajosas e até mesmo anônimos que deram suas vidas pela causa. Nessa narrativa, vamos relembrar a história desses protagonistas da Semana Farroupilha, figuras que ajudaram a construir a identidade e a tradição do Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves da Silva nasceu em 23 de setembro de 1788, na cidade de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Filho de uma família de estancieiros, cresceu em meio aos campos e desde cedo se envolveu na vida militar, participando de conflitos na fronteira sul do Brasil. Estancieiro, homem de coragem e liderança natural, Bento Gonçalves se destacou não apenas pela habilidade militar, mas também pelo espírito de liberdade. Quando as tensões entre os gaúchos e o Império Brasil se agravaram, ele foi um dos primeiros a se colocar à frente do movimento que ficou conhecido como Revolução Farroupilha. Em 1836, após importantes vitórias contra as tropas imperiais, foi escolhido como o primeiro presidente da República Rio-Grandense, proclamada por Antônio de Souza Neto. Sua liderança simbolizou a busca pela autonomia, pelo direito de autogoverno e pela valorização das tradições gaúchas. Entretanto, sua trajetória também foi marcada por dificuldades. No mesmo ano de 1836, Bento foi capturado pelas forças imperiais e enviado prisioneiro até Salvador, na Bahia. Mas nem mesmo o cativeiro conseguiu deter sua determinação. Com ousadia e estratégia, conseguiu escapar da prisão e retornar ao Rio Grande do Sul, reassumindo seu papel de líder na luta farroupilha. Ao longo da guerra, Bento Gonçalves mostrou-se firme, mas também pragmático, entendendo que, mais do que a vitória militar, a causa dos farrapos representava a resistência de um povo que desejava ser ouvido e respeitado. Mesmo após tantas batalhas, fugas e negociações, Bento não chegou a ver uma vitória definitiva. A guerra terminou em 1845, com a assinatura de paz de Poncho Verde. Ainda assim, sua figura permanece viva na memória dos gaúchos. Hoje, Bento Gonçalves é lembrado como um dos maiores símbolos da Revolução Farroupilha, um líder que carregou nos ombros o peso de um sonho de liberdade e que marcou para sempre a história do Rio Grande do Sul. Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anita Garibaldi, nasceu em 30 de agosto de 1821, em Laguna, Santa Catarina. De origem humilde, cresceu em uma época em que o papel da mulher era restrito ao lar, mas desde cedo mostrou uma força e coragem que a fariam se tornar um ícone histórico. Seu destino mudou em 1839, quando conheceu Giuseppe Garibaldi, revolucionário italiano que lutava ao lado dos farrapos na Revolução Farroupilha. Ao se encontrarem, surgiu não apenas uma história de amor, mas também uma aliança de luta. Anita uniu-se a Garibaldi e, a partir daquele momento, sua vida passou a ser marcada por batalhas e desafios. Diferente das mulheres de sua época, Anita não se limitou a apoiar de longe. Ela montava a cavalo, empunhava armas e participava diretamente dos combates, sendo lembrada por sua coragem ao enfrentar inimigos em condições extremas. Em Laguna, viveu um dos maiores episódios mais marcantes de sua vida. Grávida de seu primeiro filho, não hesitou em atravessar campos e batalhas para salvar-se e continuar a luta ao lado de Giuseppe. Após a Revolução Farroupilha, Anita acompanhou Garibaldi em novas campanhas, desta vez na Europa, tornando-se conhecida como a heroína de dois mundos. Sua bravura não tinha fronteiras. Onde havia luta pela liberdade, lá estava Anita. Apesar de sua vida curta, faleceu em 1849, aos 27 anos. Anita deixou uma marca profunda na história. Sua imagem rompeu os limites do tempo, representando não apenas a luta farroupilha, mas também a força e a determinação da mulher. Hoje, Anita Garibaldi é lembrada como símbolo de coragem, de paixão pela liberdade e de resistência. Mais do que companheira de Giuseppe, ela foi protagonista de sua própria história, desafiando convenções e se tornando um dos maiores ícones femininos do Brasil e do mundo. Giuseppe Garibaldi nasceu em 4 de julho de 1807 em Nice, cidade que pertence à França, mas que na época fazia parte da Itália. Desde jovem, envolveu-se em movimentos revolucionários, lutando pela liberdade e unificação de seu país natal. Perseguido pelo governo Piemontes, foi obrigado a se exilar. Foi no exílio em 1835 que Garibaldi chegou ao Brasil. Aqui encontrou um cenário de revolta. A Revolução Farroupilha. Rapidamente se uniu aos farrapos,
colocando sua experiência militar e seu espírito revolucionário a serviço da causa gaúcha. Durante sua permanência no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, destacou-se como comandante de pequenas forças navais, enfrentando o poderoso Império do Brasil. Com embarcações improvisadas, era ousado, corajoso e sabia como inspirar seus soldados. Em 1839, na cidade de Laguna, conheceu Ana Maria de Jesus Ribeiro, que se tornou Anita Garibaldi, sua companheira de vida e de luta. Juntos, tornaram-se símbolo de coragem e paixão pela liberdade, enfrentando batalhas lado a lado. Garibaldi permaneceu por alguns anos no Brasil, mas sua trajetória foi muito além. Depois da experiência farroupilha, partiu para outras terras da América do Sul e, mais tarde, retornou à Europa, onde se tornou um dos grandes heróis da unificação italiana. Por isso, ficou conhecido mundialmente como Herói dos Dois Mundos. Seu nome atravessou fronteiras e séculos. No Rio Grande do Sul, é lembrado como um aliado valioso na luta dos farrapos. Na Itália, é reverenciado como o principal líder da unificação nacional. Em todos os lugares por onde passou, deixou a marca de um homem que não se conformava com a opressão. Giuseppe Garibaldi morreu em 1882, mas seu legado continua vivo. Sua vida foi dedicada a um ideal maior, a liberdade dos povos, e por isso é lembrado até hoje como um dos maiores revolucionários da história. Antônio de Souza Neto nasceu em 1803 na região de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Desde jovem seguiu a carreira militar, destacando-se pela disciplina, coragem e convicção. Foi um dos líderes mais importantes da Revolução Farroupilha, ficando marcado na história por um ato decisivo, a proclamação da República Rio-Grandense. Em 11 de setembro de 1836, após a vitória dos farrapos na Batalha do Ceival, Souza Neto ergueu a voz e declarou a independência do Rio Grande do Sul, instituindo oficialmente a República Rio-Grandense. Esse gesto fez dele um dos nomes mais lembrados da guerra, pois transformou um movimento de revolta em um projeto de nação. Homem de princípios firmes, Souza Neto era conhecido por sua rigidez e por sua fé no ideal republicano. Durante a guerra, comandou tropas em importantes batalhas, sempre se destacando pela bravura no campo de combate. Sua liderança, ao lado de Bento Gonçalves e de outros chefes farroupilhas, foi fundamental para manter viva a luta contra o Império do Brasil. Após anos de resistência, acompanhou de perto os altos e baixos da Revolução, vivendo tanto vitórias quanto derrota. Mesmo com todas as dificuldades, manteve-se fiel à causa farroupilha até o fim da guerra, em 1845. Depois do conflito, Souza Neto deixou o Rio Grande do Sul e partiu para o Uruguai, onde continuou envolvido em atividades militares e políticas. Faleceu em 1866, longe de sua terra natal, mas sempre lembrado como o proclamador da República Rio-Grandense. Hoje, Antônio de Souza Neto é reconhecido como um dos grandes símbolos da Revolução Farroupilha. Sua coragem, sua firmeza de caráter e, sobretudo, seu ato histórico na Batalha do Ceival marcaram para sempre a memória do povo gaúcho. Davi Canabarro nasceu em 1796, na região de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Desde cedo envolveu-se na vida militar, tornando-se um dos comandantes mais lembrados da Revolução Farroupilha. Sua trajetória como líder começou antes mesmo da guerra, quando já atuava em campanhas militares na fronteira sul. Com a eclosão da revolta do Império do Brasil, Canabarro rapidamente se juntou aos farrapos, trazendo consigo experiência, coragem e habilidade de comandar homens em batalhas. Ao longo da guerra, destacou-se em diversos confrontos, mas ficou especialmente marcado por ter assumido o cargo geral das tropas farroupilhas após Bento Gonçalves afastar-se da liderança. Nessa posição, tornou-se figura central nas últimas fases do conflito. Um dos episódios mais lembrados de sua história é chamado a Surpresa dos Porongos, em 1844, quando tropas imperiais atacaram de surpresa um acampamento farroupilha. O episódio gerou controvérsias e suspeitas sobre a atuação de Canabarro, mas até hoje a sua responsabilidade nesse fato divide os historiadores. Apesar das polêmicas, Davi Canabarro foi peça-chave nas negociações que levaram ao fim da guerra, em 1845. Participou da assinatura da Paz do Poncho Verde e selou o acordo entre farrapos e o Império, encerrando quase 10 anos de conflito. Após a Revolução Farroupilha, continuou ativo na vida pública, participando de campanhas militares no Brasil e no Uruguai.
Viveu até 1867, quando faleceu em Santana do Livramento, deixando uma trajetória marcada pela liderança, pela bravura e também pelas controvérsias. Hoje, Davi Canabal é lembrado como um dos principais chefes militares da Revolução Farroupilha. Seu nome está ligado tanto às glórias quanto aos dilemas da guerra, representando a complexidade de um período em que os ideais de liberdade e autonomia foram marcados profundamente na história José gaúcha. Gomes de Vasconcelos Jardim foi conhecido como Gomes Jardim. Nasceu em 1774, em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Estanceiro e homem de confiança de Bento Gonçalves. Foi um dos líderes políticos mais importantes da Revolução Farroupilha. Companheiro de longa data de Bento, Gomes Jardim participou ativamente dos bastidores da Revolução. Foi um dos responsáveis por articular apoios, organizar recursos e manter a estrutura política da República Rio-Grandense. Em 1836, tornou-se vice-presidente de novo do governo, assumindo o papel de destaque ao lado dos comandantes militares. Quando Bento Gonçalves foi preso, enviado para a Bahia, coube a Gomes Jardim ajudar a manter a resistência e a continuidade do movimento. Mais tarde, após a renúncia de Bento, ele assumiu oficialmente a presidência da República Rio-Grandense e consolidou seu lugar na história como um dos líderes máximos do período. Sua atuação, porém, não se limitava ao campo militar. Gomes era conhecido por sua habilidade política e por buscar caminhos de conciliação, entendendo que a luta não era apenas feita de batalhas, mas também de negócios e alianças. Após o fim da guerra, em 1845, voltou à vida de estanceiro, vivendo em sua propriedade a famosa Estância do Cristal, localizada em Guaíba. Foi nesse local que Bento Gonçalves também viveu seus últimos dias, reforçando ainda mais a lição entre os dois líderes farroupilhas. Gomes faleceu em 1854, aos 80 anos, deixando como legado não apenas sua participação no governo da República Rio-Grandense, mas também sua lealdade aos ideais farrapos e sua amizade com Bento Gonçalves. Hoje, Gomes Jardim é lembrado como o último presidente da República Rio-Grandense e um dos pilares políticos da Revolução Farroupilha, símbolo de resistência, lealdade e liderança, num movimento que marcou a história do Rio Grande do Sul. Entre os heróis da Revolução Farroupilha, um grupo se destacou pela coragem, pela resistência e pelo sacrifício. Os negros lanceiros, formados por escravizados e homens negros libertos. Eles lutaram ao lado dos farrapos, empunhando lanças, muitas vezes sem arma de fogo, enfrentando de igual para igual os soldados imperiais. Promessas de liberdade moviam esses guerreiros. Muitos deles acreditavam que ao final do conflito receberiam alforria. No campo de batalha demonstravam disciplina e bravura, sendo responsáveis por várias vitórias importantes. Montados a cavalo, carregando apenas suas lanças, tornaram-se símbolo de força e de esperança de um povo que não buscava apenas a independência do Rio Grande, mas também a liberdade pessoal. No entanto, a história dos lanceiros negros também foi marcada pela dor e pela traição. Em 14 de novembro de 1844, ocorreu a chamada Surpresa de Porongos. Naquela madrugada, o acampamento dos lanceiros foi atacado pelas tropas imperiais, em um episódio que resultou na morte de muitos combatentes negros. Até hoje, os historiadores discutem se houve um acordo prévio entre os líderes dos farrapos e o Império para permitir o massacre, evitando que milhares de escravizados conquistassem liberdade após a guerra. Mesmo diante desse fim trágico, o legado dos negros lanceiros permanece vivo. Eles representam a luta não apenas por ideais políticos, mas pela dignidade, pelo direito à vida e pela busca por justiça. Sua coragem ultrapassou o silêncio da história oficial e se transformou em um símbolo de resistência do povo negro no Rio Grande do Sul. Hoje, os lanceiros negros são lembrados como mártires da Revolução Farroupilha. Sua memória resgata a voz daqueles que, mesmo insensibilizados por séculos, deram o sangue pela liberdade e marcaram para sempre a identidade gaúcha.